Glorioso, bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado e é dia 10 de 9 de 2022 e são 11 horas e 45 minutos, mais ou menos. O título é A Verdade e o hino são dois, um e o dois. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor reina. E a palavra, o hino diz o seguinte: Aleluia. O primeiro diz: A alegria do Senhor é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Devemos fazer que o Senhor esteja alegre quando pecarmos, pedirmos perdão, etc. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Aleluia. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Palavra da fé está na tua boca. Aleluia. Eu recebo alegria. É, o fruto do Senhor Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Portanto, o que eu preciso é estar cheio da energia do Espírito de Deus, da energia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O hino número 2 diz: A alegria está no coração, no espírito de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus, que o recebeu como seu Salvador. O mandamento mais precioso que vem de Nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor reina em mim e em todos aqueles que o recebem como o Salvador. Ele reina sobre toda a terra e sobre toda a sua criação. Glória ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu, o Senhor Jesus Cristo, eu sou a porta das ovelhas. São João, capítulo 10, verso 1 a 7. E a palavra do Senhor diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30.
Glória ao Senhor, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, que me estás a dirigir. A palavra do Senhor diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, amém, aleluia. E a palavra se diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1, capítulo 1, verso 1 a 6. E a palavra do Senhor diz: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, diz São Paulo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, aleluia. Acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito, diz São Paulo, no Evangelho de seu Filho, e é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Romanos, capítulo 1, verso 7 a 10. A palavra do Senhor diz: Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Romanos 1, 16 a 18. A palavra se diz: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 28 e 32. A palavra do Senhor diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas, da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, ora eu li em Romanos 2, 1 a 6. Então, que acima o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há exceção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos 2, 7 a 12. Lá o Senhor diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, de São Paulo. Romanos 2, 13 a 16. A palavra do Senhor diz: se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2,
26 a 29, a palavra do Senhor diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Sonha de hóspedes está debaixo de seus lábios. Romanos 3, 10 a 13. Ora o Senhor diz, ora nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, aliás, vou repetir, ora nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o imundo, aliás, e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Vou ler outra vez. Por isso, nenhuma carne será justificada. Vou um bocadinho antes. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado somente. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 19 a 24. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 28 a 31. A lei, os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, etc. Mas o cristão não precisa de cumprir aquelas regras de holocaustos, cumprir isto e aquilo e aquilo outro. Romanos 3, 28 a 31. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Obrigado, Pai. Por meio de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Glória ao Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, 1 a 6. E a palavra do Senhor diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5, 10 a 11. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém, aleluia. A palavra do Senhor diz: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só acto de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos 5, 15 a 18. E a palavra do Senhor diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, amém. Romanos 5, 19 a 21. Lá o Senhor diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte fomos unidos com Cristo na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O apóstolo está a se referir ao espírito das pessoas. E eu li em Romanos 6, 1 a 5. A palavra do Senhor diz: agora, se eu faço o que não quero, diz São Paulo, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus.
mas vejo nos meus membros, no corpo, vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, o corpo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Romanos 7, 20 a 25. A palavra do Senhor diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 a 2. A palavra do Senhor diz: mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque dantes, aliás, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 25 a 29. A palavra do Senhor diz: e aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Amém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Também intercede por nós. Romanos 8, 30 a 34. Quem nos separará do amor de Cristo? Vimos no início que o Senhor diz que estamos nos braços do Pai e do Filho. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Então, amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo seja com toda a Igreja de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.